Esse carro aqui tava com algum problema de que ele estava tipo meio fraco na hora de puxar. O problema dele era o intercooler que tava furado. Aí a pressão não segurava a pressão do turbo por esse motivo. Agora tô fazendo um teste aqui pra ver como é que tá saindo. Ver a arrancada dele, se tá boa, se melhorou, se tem dado alguma regulagem na Gate, na válvula de alívio do turbo. Aí tô fazendo esse teste agora pra ver. Deixa eu ver como é que tá de arrancada, pra ver se precisa fazer alguma intervenção. Ele melhorou bastante. Ele não tava com essa arrancada assim rápido não. Ele demorava da arrancada. E agora vamos testar para ver como que tá saindo aí, ó. Agora ele já tá mais rápido. Quando a gente acelerava assim, ó, ele demorava a sair. Ele tá assim agora pisando o pé. Quer ver? Eu tô andando aqui, ó. Quer ver? Eu vou afundar um pouquinho o pé para ver se ele vai melhorar. Aí, ó, já respondeu. Vamos ver se na hora de eu estiver andando com ele uma certa velocidade, tiver acima de 60 de velocidade, para ver se ele vai arrancar na hora que eu tiver pisar o pé para ultrapassar outro carro. Ele tava assim meio fraco na hora de ultrapassar o carro, mas ele melhorou bastante. Ele geralmente carro assim que ainda mais que ele é automático, ainda mais que ele tem solenoide, é um carro bom, só que ele tem um delay. Ele tem um delay por causa disso. Esse delay ele é normal, não pode dar um delay muito grande, mas apesar dele ter que acionar várias coisas para poder arrancar, por exemplo, ele tem que acionar a válvula solenoide, para que a válvula solenoide passa esse aqui é o vácuo, passa por ela, passa pela válvula solenoide, o vácuo, e vai para o Gate, que é o aliviador que alivia o ar que entra no turbo, que entra através do escapamento. É porque a Gate é o seguinte: a Gate é uma válvula de alívio para quando o carro tiver com muito excesso de ar que o turbo está mandando, ele alivia. Aí a Gate sobe e fecha um pouco a geometria variável pro ar do escapamento não rodar a turbina com velocidade e sem precisão. Então a válvula solenoide ela faz este efeito de passar o vácuo por ela, para assim ir para o Gate, e a Gate dá
o alívio. Ela tem uma haste que regula a geometria variável, e por sua vez essa geometria variável que fica dentro do turbo, ela abre a pressão. Não é a pressão do ar, é a pressão do escapamento que ela abre. Ela não tem nada a ver com a pressão do ar, ela faz rodar. Aí para de rodar pela pressão do escapamento, aí só fica natural, o ar entrando, natural. Aí depois ela vai e abre de novo a Westgate, ela move a haste da Westgate e abre a geometria variável ou fecha. Essa é o trabalho desse conjunto. Por isso que às vezes dá um delay, porque você pisa até ela mandar o contato para válvula, que a válvula por si ela tem que encher a Westgate, que a Westgate tem que abrir ou fechar a geometria variável. Aí com isso tem um delay. Não é igual um carro que não tem isso aí, mas isso aí ela faz com que tira aquele atraso. Quando ela abrir também, aí o carro virou uma potência, ele sai de uma vez. Então tem a sua vantagem e a desvantagem. Então é isso. Quer ver? Agora eu tô de 80, a moto entrou na minha frente aqui, ó. Eu tô acelerando, não tá nem a metade do pedal. Quer ver eu aumentar? Aí, ó, depois que ele foi, eu apertei o pé, depois um pouquinho que ele foi. Esse é um delay que tem. É um delay que tem, ó. Aqui, ó, eu tô aqui. Aí eu vou apertar o pé. Eu vou falar pra vocês a hora que eu apertar. Apertei. Aí, ó, ele já vai pegando. Depois que eu aperto, ele vai pegando a velocidade. Então, este é o tipo do carro. Ele não é assim, que você acelerou, ele vai andando, dá um arranco, não. Quando ele tiver, só na hora que ele tiver parado. Aí sim, ele dá um arranquinho, mas é pouco. Ele não é aquele carro que vai arrastar a roda. Além do mais, ele é pesado. Esse aqui é uma diesel. Ele arranca, mas ele demora um pouquinho mesmo pelo peso dele. E ele é automático ainda tem isso, que o câmbio sendo automático, ele ainda tem um delay a mais. Ó, pisei. Aí agora que foi. Quer ver? Eu vou falar pra vocês a hora que eu pisar de novo. Ó, eu tô aqui de 80, 90. Eu vou pisar. Quando eu falar pra vocês que eu pisei, foi. Quer ver? Vou pisar de novo e vocês vão ver. Vou falar pra vocês, vou ir ditando para vocês. Tô acelerando aqui de 80, agora eu vou pisar. Eu vou falar pra vocês a hora que eu pisei. Pisei. Foi. Tá vendo? Ele é assim. Ele tá assim. Então ele tem um delay. Agora se você tiver assim, pisando devagarzinho assim, ó, ele obedece mais. Igual se você pisou de uma vez, ele dá um delay. Mas se você pisar devagarzinho, ele aumenta, ele vai aumentando. Aí, ó, ele vai aumentando. Mas se você dá pisar de uma vez, ele dá um delay. Então é isso. Até igual como eu falei. Então é assim. Ele não dá ó, pisei. Aí agora que foi. Eu vou falar pra vocês de novo, ó. Eu vou pisar assim de uma vez, ó. De uma vez não muito, mas até a metade. Não chega a metade do acelerador. Eu tô quase em cima, ó. Só um pouquinho que eu tô acelerando. Então eu vou chegar quase a metade pra vocês, rápido. Aí vocês vão ver quando eu falar pra vocês que eu pisei. Aí quando ele vai também eu vou falar. Quer ver? Tô aqui de 80. Não vou pisar nem a metade. Pisei. Foi.
É mais ou menos, acho que uns 5 segundos, 4, 5 segundos de delay que ele tem. 3, 4 segundos, mais ou menos, de delay que ele tem. Então é isso. Principalmente quando você pisa, aí quando você pisa, aí ele tem esse delay, aí ele vai. Agora, arrancada, eu acho que quando você passa em cima de algum quebra-mola, que você vai arrancar ou você vai sair, aí ele é normal, ó. Aí ele vai mais rápido. O delay dele é menos. Quer ver? Vou fazer o teste aqui. Eu tô parado aqui. Aí, ó. Pisei. Ele foi. É mais rápido. O delay é mais rápido. Vou passar em cima do quebra-mola aqui. Vou quase parar. Aí ele não vem carro atrás. Aí, ó. Quase parei o carro. Passei no quebra-mola. Agora eu vou acelerar. Não vou acelerar metade ainda. Vou acelerar. Quando eu falar pra vocês. Acelerei. Foi. Aí ele demorou um pouco. Porque eu parei o carro. E ele não vai de uma vez. Agora, se eu parar, eu vou parar aqui e depois vou acelerar devagar, para vocês verem que o delay dele quando você acelera devagar. Parei. Agora eu vou acelerar. Acelerei, tô acelerando devagar, ele tá arrancando, ó, ele tá arrancando, aí ele vai. O delay dele, quando você puxa o pé, ele tá arrancando. O delay dele é normal, assim, menos. Mas vou parar novamente aqui e vocês vão ver o delay dele. Quer ver? Parei. Agora vou pisar com mais força. Aí ele tem um delay. Mas o delay é mais ou menos uns 4, 5 segundos de delay. 1, 2, 3, 4, 5. Aí uns 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai. 1, 2, 3, 4. Ele vai. Então é mais ou menos 4 segundos de delay que ele tem. Se eu tiver passando aquela moto lá, ó, vou acelerar aqui, ó, vou alcançar ela. Eu tô entrando em 100 km. O ponteiro tá medindo 100 km. Agora eu vou, essa moto aqui, ó, ela tá sem farol. Eu não sei porquê. Eu vou atravessar ela, ó. Acelerei, aí ela passou, ó, foi. Só atrás que ela tá sem farolete. E é uma mulher dirigindo. Então o maior perigo. Às vezes o cara não vê traseira e emenda, que ela tá devagar. Aí joga ela fora, joga longe. Aí eu tô aqui dirigindo, aqui ó. Agora aqui é mais ou menos aqui é um plano, é onde eu tô. Tá começando a subir agora. Tá dando uma subidinha agora, ó. Agora eu vou acelerar, tô acelerando normal. Agora eu vou afundando o pé devagar, ó. Aí ele vai, ó. Ele vai. Acelerei tudo. E tá na subida, ele tá indo, ó. Ele tá indo na subida, ó. Tô acelerando na subida, ele tá indo. Ele não é aquele carro que, assim, que arranca bam, de uma vez, não. Ele vai assim. Na subida ele arranca, só que ele vai aumentando, ele não cai. O carro turbo tem essa vantagem, que não é igual o carro que fica esguelando e não sai do lugar, não. Esguelando e não sai do lugar. Esse aqui, ó, se você apertei, ó, ele demora um pouquinho, mas depois ele vai, ó, ele já tá indo, ó, na subida. Isso aqui é uma subida, ó. Aí, ó, ele tá indo, ó. Ele não tem aquela velocidade assim para poder
como diz o outro, arranque grande não, mas ele tem uma velocidade constante, que ela vai aumentando, ela aumenta a velocidade. Então, aí ó, velocidade é uma velocidade boa. Mesmo na subida ele não cai, ele vai aumentando. Aí ó, tá aumentando, ó. Quer ver? Ó. Aí pisei o pé tudinho, ó. Ele tá 140 já, ó. Ele é um carro que ele aumenta, só que ele não é aquela arrancada de como diz, uma arrancada grande, não. Ele tá assim, acho que também porque ele, além do mais, ele é automático. Carro automático, ele vai pela o que o sistema do conjunto da marcha oferece, fala para ele ir naquela velocidade, e eu creio que pode ser também para não ficar gastando o conjunto, né, do câmbio, porque automático ele não é carro assim de arrancada, mas ele é um carro que estabiliza. Não é um carro de arrancada, mas ele estabiliza. Entendeu? Aqui, esse carro aqui, ó. Vou passar ele, ó. Aqui ele tá indo, ó. Aí, ó, foi, ó. Passou esse carro aqui, ó. Ó. Pisei mais, ó. Pisei até o final. Tô pisando até o final, tô colando o pé, ele tá aumentando, ele vai aumentando, vai aumentando, ó, tá 140, tá 140, 160, ele vai aumentando, só que ele não, a arrancada dele não é que a arrancada grande não, mas ele vai, ele vai. Aí quando você pisa, ele vai, ele obedece. Aí ó, tá de 100, 120. Aí já passou para 120, ó. Na subida, isso é na subida que ele tá fazendo isso. Agora aqui tá meio na descida. Então quando vai na descida, ele já vai mais rápido. Então, carro automático, ele ainda mais que ele é pesado, é um carro, um SUV a diesel, ele para ele tá bom, bastante bom um carro assim com essa velocidade, com essa arrancada. Carro, na hora de cortar o outro carro, tem que ter, assim, conhecer o carro, porque cada carro age de uma maneira. Aí você tem que conviver com o carro e saber se ele vai dar ou se ele não vai dar, qual a distância que vem um carro de lá pra cá, para você cortar. Então, aí ó, eu pisou, ó, foi, ó. Ele vai, só que aí quando o carro tá na subida assim, ele vai só aumentando. A vantagem do carro turbo é essa: ele não cai, pode ser a subida que for, ele não cai não, ele vai só aumentando. Então o carro turbo, ele tem essas vantagens. Não é igual o carro que não é turbo, que ele se acelera até o final, em vez de estar aumentando, ele vai caindo. Ele vai caindo a velocidade. Aí chega um ponto, você tem que mudar de marcha, passar para quarta marcha, e para ele manter, para ele ficar naquela marcha. Então esse aqui é automático, ele vai até, ele tem a quarta marcha, segundo o fabricante. Ele é um câmbio bom, daqueles câmbio automático, raiz, né, que fala. Então esse aqui é conversor de torque, né?
Esse é com conversor de torque. Então é um câmbio raiz. Não é um câmbio CVT. É um câmbio. O câmbio CVT, a vantagem do câmbio CVT, ele deve ser mais. Eu nunca andei não, mas eu penso que o câmbio CVT, ele tem assim, ele é mais rápido. A resposta é mais rápida. Teve um acidente aqui, será? Uma ambulância aqui parado. Lugarzinho aqui, esse lugar aqui é perigoso, porque tem uma entrada aqui nesse bairro aqui, ó, lado direito. Aqui pega acidente, criança, alguma coisa assim. Aqui tem um parquinho aqui, ó. Se tiver de olho, os pais vai pro meio da rua, as crianças. Então isso aqui é um perigo. Então é isso aí, aqui ó. O carro tá bom. Carro é assim. O carro ele não pode se acelerar e ele cair. Eu afundei o pé até o final. E ele foi. Só que ele não vai rápido não, mas ele vai. Então aí ó, ele foi ó. O carro, se você acelerar a metade do acelerador, esse carro automático, principalmente esse aqui, já é o suficiente para ele subir uma subida, a metade. Ele já vai. Aqui é uma subida, ó. Essa subida aqui, ó, a subida até a Ingrid. Aqui, ó, ele vai, ó. Eu não tô nem pisando na metade, ó. Ele tá indo. Esse é o turbo. O turbo tá fazendo isso. O turbo. Então, o turbo, ele, quando você acelera, ele gira muitas mil vezes para puxar o ar. Então essa é a vantagem, ó. Vou passar aqui, ó. Essa moto aqui, ó. Tá muito devagar. Aí eu tô aqui, ó. Aí tem esse carro aqui na frente. Quer ver? Ele tá devagar. Ele vai passar esse carro, esse ônibus aqui. Também vou passar. Aí, ó. E tô na subida. E ele tá indo. Então a velocidade assim. E quando ele dá o delay, ele vai também. Ele não para não. Ele vai. Só que aí, quando ele passa o delay, ele vai mais rápido. Quer ver? Olha aqui, ó. Aqui, tá indo, ó. Ó, tá indo. Quer ver? Ele tá indo, ó. Quando eu... Aí, ó. Agora, aí foi o delay. Quando eu afundei, ele dá um delayzinho e vai. Só que ele vai, mesmo assim, você acelerando, não acelerando muito, mesmo assim ele tá indo. Aí você tem na subida, mesmo na subida. Então o carro, a turbo, ele é diferente do carro convencional. Então ele tem a vantagem. O turbo ele faz muita diferença. E o carro fica econômico. Tem uma criança ali na frente ali. Será que os pais deles não estão vendo, né? Olha lá. Criancinha brincando. Então é isso aí, pessoal. Falou então.